pessoas! Tudo bem com vocês? O programa de hoje, a pauta de hoje, ela tomou a frente de todas as outras que eu queria fazer. Eu preciso falar de uma coisa que eu me apaixonei recentemente. Fica tranquilo, seu bebê tá aqui com você. Que é a nova série da Netflix, Arcane. Eu não tava nem vendo, fui ver agora. Acabei de voltar da CCXP Worlds, foi maravilhoso. Eu fui vendo a série no caminho e o meu queixo caiu. A história é excelente, ela tá muito bem dirigida, emoção, música, edição, ritmo, tudo. E a parte artística dessa série... Pra mim tá no nível artístico de Aranhaverso. E olha que eu considero o Aranhaverso um marco artístico aí dos filmes de animação, né? Mas porque Arcane, cara, parece um concept art animado. É um concept art que ganhou vida. E além disso, tem uma fortíssima influência de vários elementos que eu já falei que eu amo aqui no canal, né? Cyberpunk, steampunk, tem art deco, art nouveau, muita referência, muita coisa junta. E eu sei que tem muita gente que a partir do momento que eu falei concept art, dali pra frente as pessoas já não entenderam mais nada. Eu nunca nem vi. Tem muita gente falando sobre Arcane até aqui no YouTube, mas falando da história, falando de referências ou similaridades em relação ao jogo. Eu quero pegar na parte da arte. Vamos falar de arte hoje. Então tudo é arte, entendeu? Plástico, cerâmica, loucura, surreal. Arcane, eu devorei a série e antes, deixa eu fazer uma explicação aqui pra você que tá caindo de paraquedas e pensa assim, eu não gosto de League of Legends, eu não gosto de LoL. Eu também não. Vai te converter! Já tentei jogar, não gostei. Vambora. Caralho, Gabi, tu morreu, cara. Eu não morri, é uma retirada estratégica. Não sei absolutamente nada do universo do League of Legends e não precisa. Você não precisa saber de nada. Você pode assistir essa série como só uma série de animação e ponto. E ainda assim você vai assistir o que pra mim é uma das melhores animações de todos os tempos. Opa! Falei, pra mim é. Eu quero explicar não só os conceitos básicos, né? Arte deco, nouveau, todo esse tipo de coisa, steampunk, decopunk, neopunk, tudo punk. A levada da breca. Mas explicar um pouquinho sobre isso que eu falei, concept art, né? O que é o concept art. Tentar mostrar o que é isso pra você entender como essa série parece um concept art que se mexe. É uma coisa linda, gente. Meu Deus do céu. O único problema disso tudo é que é uma trabalheira monstruosa pra fazer aquilo. Então conforme eu ia vendo a série, eu ficava só, meu Deus, quanto tempo demoraram pra fazer isso. Meu Deus do céu. Então essa série ao mesmo tempo ela me passou alegria e me passou angústia. Não é só o fato de você fazer um desenho que parece que ganhou vida é difícil. É porque isso tem muito a ver com o estilo que eles escolheram. Tem muita coisa de cyberpunk, tem muita coisa de steampunk, de dieselpunk, que tem 1 milhão de detalhezinhos, 1 milhão de coisas pra você fazer, pra você animar, ilustrar, criar isso tudo dá muito trabalho. Mas concept art, ele tá presente, acho que em todas as produções, jogo, filme, uma animação, tradução direta seria uma arte de conceito, ou seja, você vai criar o conceito. É muito comum quando você tá criando uma animação, um jogo, qualquer coisa desse tipo, você cria o conceito. Antes de você começar a detalhar e fazer 1000 detalhezinhos de ilustração ou fazer um 3D, você não vai chegar nesse estágio ainda se você ainda nem definiu o conceito geral da coisa. Então você tem o concept art, onde você cria o clima da sua produção. Eu vi muito isso quando eu trabalhei na Sigus Fly, né? A gente fazia muita animação, às vezes só pra comercial, um comercial de 1 minuto. Tem o artista de concept art, tem que ter. Isso impacta até no jeito como a ilustração é feita. É mais dark, é cool. É até comum quando você vai ver o início dos estágios do concept art, não tem muito traço. E bota muita tinta, parece um negócio meio aquarela, meio jogado assim, porque ele quer passar mais o clima. Eu adoro livros de arte de produções. Por acaso eu tô gravando isso daqui, eu não trouxe, tem alguns em casa. Eu tinha um do Horizon Zero Dawn que ia ser perfeito pra isso. Mas eu tenho aqui do Avatar. O Avatar é legal porque assim, tu vê Avatar, a produção final, ultra bem feito, né? Um marco da arte visual, audiovisual. Mas começa assim, quando eles vão fazer o concept, tem esse cenário aqui de Avatar, né? Essa daqui provavelmente foi a primeira que fez. E se você notar bem, a nave, ela não tem muitos detalhes ainda. Ele faz meio que uma maçaroca. Porque aí o diretor, né? Ou seja o diretor de arte ou o
próprio diretor do filme mesmo, ele vai vendo, olha, tá meio dark, tá muito tecnológico, eu quero mais floresta, eu acho que tá muito opressor, tá muito legal. Então ele vai dirigindo o que você sente. E aí, se você for ver a segunda ilustração, ele já começa a colocar mais detalhes. E ainda assim, quando você coloca detalhes, você vai vendo as diferenças. Isso daí acontece com qualquer pessoa que faça ilustração. Esse livro aqui tem esse exemplo. Esse daqui é um livro que a Darkside me manda. Darkside, eu amo vocês. Vocês só mandam coisas maravilhosas pra mim. Meu Deus do céu. A ilustração dessa HQ aqui é animal. Animal. E aí no final, volta e meia, você tem uma parte do sketchbook aqui que o artista ele fica fazendo os esboços, né? A gente não pode botar um negócio na boca que a gente não vai ver a boca do personagem mexendo. Então eu preciso que esse personagem ele precisa ter a boca aparecendo. E aí você tira. Aí quando você tira, mas aí ele não ficou tão opressor e eu quero que esse personagem passe uma cara mais opressora. Aí ele bota um elemento diferente num capacete e tal. E aí imagina você faz um desenho super elaborado, ou pior ainda, já um modelo 3D super com detalhes e nem por aquele caminho que você vai. Então o artista de concept, ele é fundamental por isso. E toda essa gama de conhecimentos, essas coisas assim, normalmente não é tirada do zero. A gente já se inspira em outras artes pra se basear. Falei quando eu fiz aqui a nova identidade visual do canal, me baseei muito em steampunk, em decopunk, né? E no caso dessa coisa maravilhosa que é o Arcane, tem umas influências muito claras ali, não só da parte punk que eu já vou falar, mas de movimentos artísticos clássicos como Art Deco e Art Nouveau. Eu me aprofundei muito em Art Deco quando eu fiz o meu primeiro trabalho baseado nisso mesmo. Quando eu tava na Sigus Fly, eu fiz um site para uma marca de roupas super chique, que é a Rosa Chá. Tinha a Grazi como estrela e tal, e ela toda inspirada em Art Deco, e eu tive que estudar bastante sobre isso. Mas pra explicar as artes aqui, o Art Nouveau, tem gente que fala que surgiu na França, tem gente que fala que surgiu na Bélgica, tá por ali. É um país da Europa. Tá falando francês. Final do século XIX até 1920, mais ou menos. Essa é a época ali, 1910, que tem um auge ali e tal, do Art Nouveau. E é um estilo de arte, não é só arte, né? O Art Nouveau, ele tem origem em demanda social e tal, mas é uma arte com muito floreios, floreio literalmente, porque tem muito a ver com a natureza. Tem muito essa coisa de imitar plantas, muitas curvas sinuosas. Você pode falar que o Art Nouveau é exagerado, ele é exagerado. E tem muita coisa de Art Nouveau em Arcane, muita. Até porque o Art Nouveau tem uma coisa que é muito comum ter figuras femininas, né? A primeira imagem que aparece, que é o CD na jukebox, né? Cara, quando eu olhei isso aqui, eu falei, nossa, Art Nouveau. Mas é Art Nouveau no talo isso daí. É um Art Nouveau que já tá com steampunk, que tem umas engrenagens ali também e tal. Mas eu digo, é Art Nouveau, o cabelo dela, o jeito como elas estão ali assim e tal, as cores, a fonte que é usada ali. Tem escultura feita com Art Nouveau? Tem. Um que é mais famoso é o Gaudí. É Gaudí? Tô falando certo, errado? Gaudí? Sei lá. A arquitetura dele é inspirada nisso e você vê que fica um negócio pomposo com muitas coisas, né? Já a Art Deco, que veio depois dos anos 20 ali, dali até, acho que até os anos 50 ainda teve coisa de Art Deco. Mas o auge foi ali na década de 20, década de 30, e a gente reconhece as produções da época vendo isso daí. Especialmente porque o Art Deco, ele pega muito da influência do cubismo também. Então, assim, tem muita figura geométrica, muitas linhas, muita perspectiva. Se você for ver o meu cenário aqui, isso daqui... Ó, o Homem-Aranha ali. O Homem-Aranha tá olhando pra gente. Isso daqui é total referência de Art Deco. E esses movimentos artísticos, eles têm referência não só no traço, mas até no material que era usado, né? Novos materiais foram usados quando os artistas de Art Nouveau começaram a aparecer, né? Vidro, madeira e tal, e começaram a usar outras coisas assim também com o Art Deco. E isso daí foi moldando a forma como a arte era sendo feita. Por exemplo, o Art Deco, ele é muito mais elegante, chique. A Art Nouveau é muito mais natureza, é muito mais coisa assim. É por isso que é muito comum a gente ver grandes obras de urbanismo, prédios e coisas, quando os caras queriam ostentar mesmo, era muito inspirado em Art Deco. Tu vai ver os prédios lá de Nova York, tem muito prédio que é inspirado em Art Deco. Tem muito esse lance também de aproveitar ouro ou metais preciosos ou coisas bonitas, mas ele passa uma sensação de elegância e sobriedade, querendo ou não, né? E eu tava vendo isso na série, assim, logo quando você começa a série, o Arcane, já tá bem evidente, assim, que tem muito lance das linhas, das repetições, se você for ver. Polido demais. Sempre tem tudo tem muita dessa simetria, e quando eles estão mostrando a Cidade do Alto, tem dois ambientes bem distintos onde eles puderam explorar bem, né, as partes artísticas, né, que é a Cidade do Alto, né, Piltover, que ela é da ostentação, da riqueza, e a cidade lá de baixo. E as vilelas, que tem uma pegada mais cyberpunk, né? Que de cyber steampunk, tá tudo ali. E aqui em cima você vê, ó, as portas têm esses movimentos de simetria, elementos geométricos,
ouro, dourado. Eles vão invadir o laboratório aqui. Já um laboratório já começa a pegar os lados de steampunk. Não tem nada mais steampunk nessa série do que o óculos desse personagem do grandão Clegane lá. Eu já botei que o nome dele é Clegane. Puxei pra Game of Thrones. E tem muita coisa desse laboratório de steampunk. Aí você fala, mas o que é o steampunk? É o futuro do passado, é como se fosse um passado alternativo em que a tecnologia evoluiu para um lado mais fumaça, né? Porque Steam é isso, né? Fumaça e coisas desse tipo, válvulas, invenções, e acabou virando um estilo. E aí vale a pena eu definir um pouco o que é esse punk, porque eu falar steampunk, cyberpunk, neopunk. O que é punk? Porque punk a gente só pensa na música, né? Mas quando você fala de arte, o punk, pelo menos na minha leitura aqui assim, tá? É uma estética em que você vai ter muitos elementos, muita coisa, mas ele quase sempre ele remete a uma distopia, ou seja, a um futuro alternativo ao nosso. Ao invés da gente ter evoluído, a nossa sociedade tivesse evoluído desse jeito, ela tivesse evoluído para um outro lado. Um apocalipse zumbi é um futuro distópico. Você tem o cyberpunk, e aí a tecnologia ela toma um caminho bizarro, né? Eu falo cyberpunk, todo mundo já pensa logo no novo jogo que teve Cyberpunk 2077, que é um futuro realmente onde a tecnologia vai e a tecnologia ela não só vai pra fora, mas pra dentro do humano, né? As pessoas têm implantes e chips e tal. E aí você tem uma porrada de subdivisão do cyberpunk. Eu achei na internet um organograma, não sei se é verdade. Mas se tá na internet é verdade, né? É sim. Que do cyberpunk se divide em vários outros, né, estilos, né? O steampunk, e aí você tem dieselpunk. É a tecnologia, mas em vez de ser movida a fumaça, é movida a diesel. E o dieselpunk é muito parecido com o steampunk. E eu diria que o Arcane ele até tem muito disso. Na verdade, o Arcane, como tem muita coisa que é movida a diesel, mas tem muita coisa que é movida a magia. Será que eles criaram o Magic Punk? Hextech. Tem inclusive um movimento que é voltado pra natureza, assim. A energia ela vem do sol e das árvores da coisa, que é o Solar Punk. Olha isso. E se eu pegar uma imagem aqui de Solarpunk, você já vê que tem influência na série Arcane. A série Arcane tem várias dessas coisas, né? Lá em cima tem uma pegada muito dieselpunk. Se você for lá pra baixo, na parte das ruas, né? Da parte mais dasca ali é um cyberpunk, a parte mais pobre do cyberpunk, vamos dizer assim, a galera mais povão, vamos dizer assim. E aí tem lá na frente da série tem uma parte que eles vão descobrir um santuário, que tem uma árvore, que aí já lembra a parte Solarpunk. E a definição do steampunk é que tem muitos gadgets, muitas coisas, muitos elementinhos. Então é difícil você fazer isso daí tudo. Quando eles chegam numa cidade, num ambiente, é tanto elemento que dá... Meu Deus do céu! Mas não é só isso. Até pra você aplicar elementos, especialmente, sei lá, um Art Deco, Art Nouveau, em uma animação é difícil. Por isso que é muito comum você ver esses elementos quando você tá fazendo o concept art, mas quando você vai passar pra parte animada, não fica exatamente igual. Porque quando tá com a imagem parada, você pode se preocupar em fazer um mega alinhamento e tal. Tu vê claramente aqui um movimento de Art Deco ali, né? Tem a simetria, posicionaram o personagem certinho no meio do vitral ali pra ter aqueles movimentos geométricos e tá mostrando ele. Quando você faz animado é mais difícil, porque às vezes a pessoa... Acontece muito no Arcane, assim, a pessoa levanta e ela vai pra um lado e ela encaixa certinho na composição que eles pensaram. As pessoas fazem isso em filme também, né? Mas vai ficando difícil. Pessoas, olha só, vocês notaram que a minha voz está um pouco diferente. É natural. É porque eu tô treinando. Não tô treinando nada, tô totalmente sem voz. Se você mora no Rio de Janeiro e você não está com a nova onda do momento, que é um vírusinho que tá rodando aqui, tá pegando todo mundo de legal, cartão de boas-vindas do Rio de Janeiro, todo mundo. Você pode até pegar o vírus, mas o seu computador não precisa pegar o vírus. Conexão horrível. Eu falei de piada, mas é verdade, assim. Você quer deixar o seu computador mais seguro mesmo? O ideal é que você tenha um serviço de VPN no seu computador. E eu usei recentemente, eu fui pra CCXP World, só uns dias atrás aí, quem viu a live aí, obrigado. E aí eu tive que conectar em Wi-Fi de hotel, Wi-Fi de aeroporto. Você tá em Wi-Fi público, a chance de você pegar algum vírus, algum problema, cara, você tá exposto. Então eu fui com o NordVPN, eu fui tranquilo. Tenho o NordVPN instalado no meu laptop, tenho o NordVPN instalado no meu celular. Com a conta você conecta vários dispositivos, está disponível para as principais plataformas. A questão de você ter segurança para você, para sua família, todo mundo navegando anonimamente, vale muito a pena. É mega fácil de usar, você entra, já escolhe logo, pum, conecta, tranquilo. São mais de 5.100 servidores em 60 países, é muita coisa. E eu tô recomendando o NordVPN porque é o VPN mais rápido que existe. Pra fazer os testes aí, você vai ver. Mas olha só, se você for em nordvpn.com/gato,
Gaveta, esse link personalizado, maravilhoso e cheiroso, você vai conseguir um plano de 2 anos mais 1 mês adicional com um descontinho maravilhoso no meu link, nordvpn.com/gaveta. Dá uma moral pro Tio Gaveta. A gente tá fazendo todo um estudo de Art Deco, Art Nouveau nesse vídeo aqui, pra deixar ele relevante, porque eu tô me entregando a arte aqui, entregando a saúde e tudo, pra fazer um vídeo maravilhoso. E aí, nesse momento que você vai me recompensar, sabe como? Você clicar no link personalizado aí, nordvpn.com/gaveta. É assim que você me recompensa. Link no post. Não fique exposto que nem eu fiquei. Se proteja com NordVPN. Uma coisa legal que tem na série, ela me passa essa cara de concept art animado. O desenho que foi o final parece muito um desenho de concept art. O estilo, não só no traço, né, do estilo de que eles fizeram, mas no acabamento. O jeito como eles terminam a pintura lembra muito ilustrações de artistas de concept. Assim, cada frame dessa animação é um wallpaper. Sim. Por exemplo, você pega um frame desse, você vê que ele não tá necessariamente fotorrealístico. Pelo contrário, se você for ver aqui na arma, olha, tem umas tintas aqui. Isso daqui é como se fosse o cara, como se o artista tivesse desenhado isso daqui, foi tacando uma tinta ali, lembra um negócio meio aquarela, né? Tu vê que tem uma tinta aqui assim pra cá. Isso não é a arma que ela tá velha. Isso daqui tá imitando tinta, né? De um artista. Isso é genial. E eu lembro que teve um problema com isso daí num jogo chamado Dishonored. Eu até gravei um podcast do MRG falando sobre isso. Maravilhoso. O jogo, eu acho maravilhoso. Ele tem essas mesmas influências aqui. E eu lembro que a época que saiu esse jogo, muita gente ficou falando: as texturas do jogo estão em baixa qualidade. Olha que horrível. E as pessoas não entenderam a proposta do jogo. A proposta dele era passar essa ideia de tinta, né? Que algumas coisas vão se desfazendo. O artista não pintou tudo. Aí eu acho que talvez seja uma falha dos desenvolvedores disso, da galera de concept ou até do diretor, que fique claro pra quem tá assistindo ou pra quem tá jogando que é proposital. É um ponto que o Aranhaverso acertou em cheio. Ele tem várias coisas ali que ou é a tinta saindo do local, né? Ou os canais de cores estão saindo, ou tem aquele lance da retícula, né? Que é aquela bolinha, que é tipo de coisa de impressão. O tempo inteiro acontece isso. Até o frame rate baixo do vídeo, né? Ele é feito pra dar uma cara de uma animação que tá ganhando vida. É tipo um quadrinho que tá ganhando vida. Mas acho que ficou muito claro pras pessoas que estavam assistindo que era essa intenção. É um mérito um pouco de concept art, roteirista, mas especialmente do diretor de ter essa sensibilidade de saber, cara, eu tô deixando claro pras pessoas que é uma ilustração e esse traçado aqui, ele é proposital. No caso de Arcane, pra mim, tá muito claro, assim, que muitas vezes você deixa de propósito, até o jeito como eles colocam, o shading que eles usaram do 3D dos personagens dá uma cara muito nítida que é uma pintura. Então assim, os enquadramentos, as cores e tem muita referência, é muito bem pensado. Eu já vi gente que não gostou. Não gostei tanto de Arcane, da arte do Arcane. Você é um herege. Filho da puta! Eu acho que o Arcane acerta mais, e eu vou falar mais de personagem, quando ele se afasta em tentar fazer um personagem mais fotorrealístico. Quanto mais caricato, quanto mais ele assume que é um desenho, é uma ilustração, é surreal, mais bonito fica. Aquele personagem que é o Jace, né, o que tem um martelo, ele, por exemplo, já me incomoda um pouco mais, porque ele já tá meio... Ok, ele tem um queixão ali e tal, o herói clássico, mas eu acho que quando você vai pro o Silco, por exemplo, é um personagem muito mais caricato. E eu acho que funciona melhor. Quanto mais caricato, mais cara de desenho, funciona melhor. A Pixar passou por isso. No início, quando a Pixar começou a fazer lá os primeiros Toy Story, quando apareciam os seres humanos, tinha aquela sensação de estranheza, né? Os seres humanos são meio feios e tal. E aí eles foram fazendo, procurando fugir dos seres humanos. Eles fizeram vida de insetos, monstros, apareceu uma criança só, até surgiu o conceito dos incríveis. Quando veio os incríveis, eles voltaram com os seres humanos no tudo. Mas o que acontece? Eles tiveram a ideia de criar os seres humanos mega caricatos. E funcionou. A partir daí, os personagens humanos da Pixar sempre foram muito caricatos, sempre parecem desenhos animados, né? A coisa mais excelente que eu vejo nessa série, na verdade, é a direção. Eles conseguiram orquestrar os episódios, a história é muito boa, tem um ritmo maravilhoso, a colocação das músicas é sempre muito boa, e eles conseguiram pegar a parte artística e mesclar isso de uma forma muito boa. Se você não tomar cuidado, isso daí pode ficar muito brega. De uma hora que parece que quase vai ficar cafona e fica cool e fica legal, eles conseguem mesclar isso de um jeito que é muito legal. Tem cenas que, assim, que são cenas às vezes até poéticas, que é só pra você definir um conceito, e é muito difícil você fazer isso daí animado, e eles conseguiram. Pra mim, a cena que me marcou muito nesse ponto é uma que a Jinx... Sou eu!
ela bota um sinalizador de cima da torre, que tem vários significados. Essa cena é muito legal, porque ela tem um significado muito importante. Ela tá chamando a irmã dela mais uma vez, depois de muito tempo. A câmera vai girando e vão aparecendo os espíritos amaldiçoando os outros. Coisas que estão na cabeça dela, mas tem a ver com a cena. Cara, essa cena, ela parece um concept art. É o tipo de cena que eu viria num concept, né? Um artista faria. E num filme, provavelmente apareceria só alguém gritando. E na série mostra... Parece o desenho que tá ganhando vida, sabe assim? É claro, o fato de ser uma animação, ela acaba ganhando muito essa liberdade artística de você poder mexer, mudar de planos ou mudar de perspectivas e coisas doidas ali que se você fizesse isso live action, aí ia ser difícil. Não que eu acho que seja impossível. Uma hora alguém também vai conseguir fazer isso. Então essa série, ela vai abordando conceitos de design, conceitos de punk, steampunk, neopunk, jumpunk, não sei o quê, numa direção muito bem feita, num ritmo sempre muito emocionante. As pessoas, inclusive, que fizeram os roteiros souberam criar os ganchos muito bem. Você sempre tá interessado, você sempre tá sentindo aquela angústia, aquela necessidade da história prosseguir e aí o que vai acontecer. A série, ela só não é perfeita porque eu ainda não vi o fim dela. A série não tem fim, então o que eles fizeram? Tem um cliffhanger no final e você fica esperando a temporada 2. E aí eu já estou em desespero, porque eu olhei a monstruosidade artística que foi feita pra essa série e falei, cara, quanto tempo vai demorar pra fazer uma segunda temporada? Eu não sei. 84 anos. Porque eu duvido que uma série com esse grau de qualidade, se for pra fazer uma segunda temporada com o mesmo grau que a primeira, não vai ser rápido de fazer, nem fácil. Assim como o Aranhaverso, pra mim, ele aumentou, expandiu as barreiras artísticas da animação pra cinema, né, mostrando toda essa parte do quadrinho ganhando vida de uma forma visceral, né, assumindo o quadrinho. Eu acho que Arcane também trouxe isso, assumindo o concept art vivo na tela pra nossa alegria, e eu espero muito que tenha mais. E eu não estou falando isso daqui porque eu tô sendo pago pela Netflix. Poderia, né, Netflix? Eles até mandaram lá um kit lá pra minha casa, lá, tudo, foi maravilhoso. Mas não tô sendo pago. Eu só tô falando isso daqui porque esse canal, ele é um canal feito pra nossa alegria. Por uma pessoa que gosta do que faz, ama esse tipo de arte, e se eu vi uma peça, um negócio desse e eu fiquei tão empolgado, eu acho que eu quero compartilhar essa alegria com vocês. Eu acho que o meu lado artista ficou bem satisfeito de ver essa produção maravilhosa que foi Arcane. Mesmo odiando League of Legends. Filho de Maria Madalena cruzada com Jezabel. Desculpa aí o Potão, que tá editando isso daqui, adora League of Legends. Você não faz ideia de como é lindo. Olha só, e se você compartilha do amor que eu tenho por toda essa lado artístico e tal, que a gente não fez tanto assim nesse vídeo semanal que você está vendo aqui, aperta o like para esse vídeo aqui reverberar. Vamos passar esse conhecimento de arte aqui pelo YouTube. Vamos passar esse conhecimento, essa loucura, para sua família, para os seus amigos, para todo mundo que você conhece. Você gostou de eu falar dessa parte técnica de produção? Eu falei mais aqui nesse vídeo que você está vendo. É desse lado, na verdade. É isso. Você pode ir vendo lá e se informando, ou não, né, da parte artística, que eu gosto de falar de vez em quando aqui, mas o que eu gosto de falar sempre aqui, o beijo que eu dou bem no meio da sua bundinha.